Alô, boa noite. Aqui quem está falando é o Silvio Esger, eu sou jornalista, crítico de música e eu estou aqui hoje para apresentar o lançamento do projeto Lança Conversa, uma série de lives, sempre às quartas-feiras, sempre às 7h30 da noite, e que a gente vai debater temáticas baseadas em filmes, né? E hoje a gente vai estar aqui com o Thales Cabral, estrela do filme Yonlu, que é um filme de ficção sobre uma história real do Vinícius Gageiro. O Yonlu foi um músico, um adolescente que gravava suas músicas em casa, músicas muito confessionais que ajudavam ele a superar tudo que ele passava na adolescência e que teve um fim trágico. Ele se matou aos 16 anos de idade e depois essas gravações que ele tinha feito em casa, as músicas bastante íntimas dele, acabaram sendo lançadas em CD e foram lançadas até nos Estados Unidos pela Luaka Bop, que é a gravadora do David Byrne, dos Talking Heads. Então eu queria chamar aqui o Thales para ele falar com a gente aqui, falar sobre o Onlu. Queria saber se ele já está aí. Alô, Thales? Beleza? Oi, Silvio, tudo bem? Tudo bem? Prazer falar com você aqui. Eu estava falando com o pessoal, né? Te apresentando aqui. Você que é ator e músico também, né? Esse papel do Vinícius, né, do Iolu, né, foi uma coisa que, de certa forma, assim, né, era para você, né? De alguma forma, estava destinado a você esse papel, né? Como é que foi teu contato com essa história? Como é que você se envolveu com ela e acabou se tornando o protagonista desse filme? Olha, bom, primeiro, né, boa noite para você, para todo mundo que está ali entrando e mandando mensagem. É, bom, sobre como o filme chegou em mim, né? O filme chegou depois da história. Primeiro eu conheci a história. Eu conheci a história quando eu estava fazendo faculdade de cinema. E eu lembro que eu primeiro conheci o trabalho dele, o trabalho musical que me instigava bastante, assim. Eu me identificava bastante com o tipo de som dele. E aí eu fui procurar mais sobre o artista, foi quando eu acabei encontrando toda a história por trás. E, enfim, isso eu comentava com alguns amigos, que eu achava que era uma história que precisava ser contada de alguma maneira. E anos depois eu fiquei sabendo que aconteceu o filme do Yonlu. E aí foi quando um amigo meu, Ismael, que é um escritor, um ator também, é gaúcho, é de Porto Alegre, ele fez contato com o Ike, que era diretor, a gente começou a conversar. Minha família mora em Porto Alegre, né, praticamente toda ela. Então eu fui para Porto Alegre, a gente seguia conversando sobre algumas questões do filme, mas eu não tinha essa pretensão de interpretar o Yonlu. Eu tinha muita vontade de fazer parte de algum jeito, porque eu me identificava muito com a história e achava importante, né, as pessoas conhecerem o trabalho dele. E aí, enfim, aí a história começou a ganhar um outro rumo. Eu fiz um teste é, com o Ike em Porto Alegre, que era um teste enorme, tinha umas 11 páginas do roteiro. E aprendi algumas músicas dele. Enfim, o Ike me pediu uma série de coisas, a gente foi fazer esse teste. E, e aí acabou que tudo isso que todo mundo já sabe. Certo. E para você, assim, como é que você conectava as duas coisas, né? A música do Yonlu e a história dele para você. Como é que essas coisas se juntam para você? Eu não consigo dividir muito bem, sabe? Não sei onde começa a história dele e aonde termina, onde as músicas começam e onde elas terminam. Eu não consigo ter essa divisória muito clara na minha cabeça. E com o filme, isso
se tinha alguma possibilidade de ter essas divisões, com o processo do filme elas foram para muito longe, sabe? Qualquer tipo de fronteira, né, nesses assuntos, nesses pequenos universos, eles desapareceram. E, e eu tive um contato muito forte, primeiro com a música, né, como eu te contei. Então, eu acho que quando a gente fala de música, entra num lugar que às vezes não tem nem como explicar, né, porque a gente sente coisas e as músicas, dependendo do momento que você está vivendo, aquilo entra na sua vida de uma maneira. Então, eu já tinha uma relação de afeto, de identificação com a música. E aí, quando entrou o Thales, ator, né, no caso, foi quando, enfim, tudo isso mergulhou e eu comecei a usar muito também desse afeto que eu já tinha pela música no próprio trabalho, na própria composição do personagem. E fui descobrindo coisas durante o filme, né? É muito interessante ver como ele... o processo criativo dele em algumas canções. Então, era quando eu li o roteiro e falava, nossa, que legal que surgiu assim. Aquela cena da impressora, que ele faz o remix com o som da impressora. Então eu acho muito interessante também mostrar o que veio antes, sabe? Do trabalho já solto, já lançado na internet, que é como ele lançava as músicas pelo fórum, né? Certo. Porque é a história de alguém que é muito jovem, né? Já começou a exprimir em forma de canção as suas angústias e produziu durante um tempo muito curto, né? Foram, se eu não me engano, acho que foram assim, 2 anos, né, de produção, né? Qual a tua avaliação da obra artística do Ion Lu? Então, quando eu tive contato pela primeira vez, eu nunca esperava que era de um menino de 16 anos, né? Eu nunca. E isso foi uma surpresa muito grande quando eu descobri, quando eu fui atrás da história. Então, já teve esse lance no primeiro contato que eu falei: opa, tem alguma coisa bem interessante aqui, né? Não só pela maneira como ele compunha, mas o lance de arranjo, as melodias, algumas melodias que tinham uma certa estranheza que me agradam bastante. E, e a maneira como depois eu fui descobrir mais tarde que ele fazia tudo no quarto dele, com computador. Imagina, naquela época, né? Onde tudo já era mais. Era bem mais limitado. Então, é, foi isso, assim. Eu acho que o filme ele tem uma questão que, por exemplo, hoje, antes de começar a live, eu comecei a ouvir as músicas e automaticamente já começo a lembrar de uma cena, sabe? É interessante que as músicas ganharam uma outra perspectiva para mim a partir do filme. E conversando com pessoas que estão assistindo o filme e nem conheciam a história dele, outras que já conheciam a história pela internet, a força que ele tinha na internet. Então, eu acho muito bonito como essas coisas todas vão. A internet, a música, a poesia, sabe? Tudo isso. Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a poesia dele, né, para um garoto de 16 anos, e a maneira como ele orquestrava tudo isso sozinho e com a estrutura que ele tinha na época, né? Que é hoje, né? Hoje em dia fala-se muito em bedroom pop, né? Dos artistas que gravam coisas em casa e ganham o mundo a partir dos seus quartos, né? Sim. Tipo, a gente pode falar do Boy Pablo lá na Suécia. O Ion Lu ele de alguma forma foi um precursor disso tudo, né? Dessa incorporação da internet como ferramenta não só de produção, mas também de divulgação, né? Eu conheci a história dele, eu não sabia de casos anteriores. Pode ser que outros artistas estivessem produzindo isso antes, né? Mas realmente teve uma. Ele conseguiu chegar com o trabalho dele em lugares muito.
distantes, né? Que a internet permite isso. Hoje em dia, eu acho que tem essa facilidade, né, da gente chegar em outros lugares com o trabalho, justamente pela internet, mas também tem essa concorrência, né, digamos assim, onde é muita gente produzindo conteúdo o tempo todo. Então, é incrível que todo mundo possa se expressar e usar as ferramentas e tudo mais, mas, mas enfim, tem esse outro lado que é muita gente, é muita produção, é muito trabalho, né? Muita gente se expressando, o que é bonito. Mas, realmente, para a época foi uma coisa que, hoje vendo assim, ainda mais a gente, né, Brasil e Porto Alegre, uma cidade que não é tão grande, realmente, eu acho que teve um lance ali que foi inovador, sabe? Certo. E como é que você acha que ele. Porque o Ian Lu, ele tem uma coisa, né? Você pode facilmente remeter ele a outros artistas que tinham uma sensibilidade muito à flor da pele, tinham questões se sentiam assim muito frágeis, né, diante do mundo, é, torturados e que acabaram, né, por não aguentar a pressão do mundo, né? A gente pode fizeram uma música de uma incrível beleza. A gente pode falar de desde Nick Drake até Elliott Smith, né? Como é que você vê o Ion dentro dessa tradição de artistas que não conseguiram suportar a pressão do mundo? Eu acho, eu acho que todo artista tem uma certa inquietação, sabe? E acho que isso, não sei, posso estar falando bobagem, mas a inquietação eu acho que é o princípio de tudo, sabe? No momento de produzir alguma coisa, esse, esse dispositivo inicial, sabe? Mas realmente tem muito isso, né? No mundo da música, assim, muitos artistas que usam a arte, né, para se expressar. E realmente, ali no caso do Yonlu, né, particularmente, tem um lance da depressão, né, que eu acho que, obviamente, influencia muito. E, e também o lance da internet, que eu acho que é uma coisa que a gente trata no filme, principalmente pelo personagem do terapeuta, né, que é interpretado pelo Nelson Diniz, e que foi um crime o que aconteceu, né? Ele estava num momento muito, muito delicado, muito frágil, e, e aquele refúgio dele, né, no fórum, que era onde ele conseguia se expressar, falar de igual para igual com muita gente de diferentes lugares, né, diferentes culturas, teve esse lado horrível, muito, muito triste que as pessoas iam alimentando essa angústia dele, né? Ao invés de trabalhar o oposto. Então, eu acho que uma coisa que me deixa profundamente triste, assim, quando eu penso na história do Yonlu, era essa relação na internet, eram essas pessoas, né, completamente fragilizadas também, que deviam estar passando por questões tão difíceis quanto, mas que ali não tinha ajuda de nenhum lado e não tinha uma pessoa capaz, né, de uma pessoa com conhecimento para tal. Então, para mim, a tragédia da história é muito ali, né, que tem enfim, a questão da internet, como usava. Certo. E eu acho que também tinha muito, né, nessa questão do sofrimento, né, que ele tinha com a condição dele, que era a música se tornava uma tábua de salvação, né, de uma certa forma, né? Sim,
Total. E eu acho que a arte tem um pouco essa função, sabe? De salvar as pessoas. E eu, no momento que eu escrevo uma música, eu sinto que é como se eu colocasse um monte de sentimento que eu tenho dentro de um vagão e esse trem segue, sabe? É como se, ufa, lidei com isso e transformei nessa outra coisa. Então eu acho que, eu não sei, pra mim eu vejo a arte muito com essa função, sabe? Certo. E para você, como é porque no filme, né, muito do que se ouve ali é a música original, mas também tem um pouco da tua voz ali, né, no filme, né? Como é que foi trabalhar em cima desse material original e oferecer a tua interpretação ali dentro? Olha, isso foi um sufoco, porque, claro, ele tinha ele tinha um timbre bastante específico, né? Em algumas músicas era um pouco anasalado e a questão dos filtros, que é o grande barato do som dele, né? Eu acho muito bonito. E aí, quando o Ike veio falar comigo, o Ike, diretor do filme, ele veio falar comigo, ele falou, olha, a gente tem essa proposta no filme de gravar você cantando também as músicas dele, ouvindo. Então, no set, em algumas cenas, eu tinha é, esse fone, né, onde eu ficava escutando o próprio Yonlu, a música, e eu tinha que cantar em cima. E isso, enfim, acabou abrindo essa possibilidade na montagem de poder brincar com essa mixagem, sabe? Eu começo cantando e de repente a voz dele atravessa, ou o contrário. Mas isso, enfim, foi bastante desafiador, porque tem o tempo certinho da música, respiração e afinação, né? Ele cantava em algumas músicas num tom bem grave e eu acho que o meu tom já é grave, mas ainda assim algumas músicas eram mais Sim. ainda, então então tinha essa questão de tentar, enfim, encontrar um ponto de equilíbrio nisso tudo, né? Mas foi um desafio muito legal, assim, eu lembro que às vezes terminava o dia, uma diária, e o Ike falava assim, Thales, sabe tocar essas duas músicas? Eu falava, não. Dele, então estuda, tenta estudar essas aqui pra gente tentar gravar amanhã ou depois de amanhã, enfim, mas eu tô querendo experimentar alguma coisa com essas aqui. Então era esse desafio muito maluco, mas que era prazeroso no fim das contas. Certo. E, assim, para a tua carreira, né, de músico, né, você acabou levando algumas canções, né, dele para. Se eu não me engano, você gravou Kate Don't Be Depressed, né? Como é que foi levar essa música depois para a tua carreira própria, né, de músico? Eu sempre gostei muito do som dele. E eu lembro que na época da divulgação do filme tinha muita gente que me pedia para fazer uma versão de alguma música dele. E, e eu tinha essa vontade, mas eu não achava que era o momento, enfim. E aí, depois de todo esse tempo, no ano passado, eu tive um projeto onde eu lançava uma música por mês. E foi quando caiu uma ficha, assim, eu falei, nossa, eu acho que talvez esse seja o momento de fazer uma versão, ainda mais depois de tudo isso que eu vivi, né, com ele, de certa forma. E, e foi interessante fazer essa releitura do trabalho dele. E acho que a galera também ficou contente. Um retorno foi bastante carinhoso, sabe? Certo. E você tem lançado músicas, né? E eu queria. E é lógico, né? Vocês têm uma série, né? Você e o Lu têm uma série de influências em comum. E eu queria que você falasse um pouquinho assim do como foi moldada a tua música, em que você se inspirou e como você desenvolveu ela. Você também grava sozinho em casa? Você tem músicos? Como é que é o teu processo de criação musical? Eu acho que a gente tem.
a gente tem algumas referências parecidas. É, eu lembro que durante o processo do filme, né, na pré-produção, eu tive contato com uma parte do material dele. E eu lembro de ter encontrado um texto onde ele fazia uma crítica sobre os Mutantes, sobre Radiohead. E aquilo bateu muito forte, sabe, quando eu li. Eu até uma vez fiz uma comparação, assim, brincando, que tem um dos filmes do Harry Potter tem E o Enigma do Príncipe, é quando o Harry Potter ele encontra um livro, né, numa aula lá X, e esse livro depois ele acaba descobrindo que tem muitas explicações de como fazer uns feitiços e tudo mais. E eu lembro que eu acabei me dei conta assim numa entrevista que me lembrava um pouco essa relação, sabe? Eu lendo o material dele, alguma parte do diário dele, tinha uma lista de livros favoritos, livros que ele tinha lido, que ele queria ler, alguns álbuns que ele achava que eram álbuns incríveis. Então, querendo ou não, eu acho que ali naquele momento que eu estava tendo esse contato pela primeira vez, eu acho que a gente teve uma troca, sabe? Uma conexão. Porque era como se eu entendesse do que ele estava falando, do universo, e eu, enfim, era muito especial, assim. Então eu acho que a gente tinha referências, assim, parecidas, o que ele tratava nas músicas também, essas inquietações, e... Mas o meu modo de produzir, eu acho que tem um pouco de semelhança com ele, tudo praticamente quando eu componho, eu tô no meu quarto. Não consigo compor com outras pessoas, não, para mim não funciona. Então é parte disso, de uma coisa muito muito íntima, muito, sabe, pequenininha, introvertida. E, e eu acho que, enfim, as semelhanças ficam aí, sabe? Certo. E como é que caminham para você esses dois lados, do ator e o do músico? Caminham de mãos dadas. Hum. E acho que cada vez mais também. Os, os três filmes que eu fiz, o Yonlu foi o primeiro, os outros dois que vieram, eles têm uma relação muito forte com a música, tanto o Homem Cordial quanto esse último que tá para ser lançado, que Qual tem é esse último agora? o último, como chama? Eu sou péssimo nisso. Deixa eu descobrir aqui. Ecos do Silêncio. Ecos do Silêncio, certo. Esse vai sair ainda esse ano, esperamos. Eu não sei se esse Ano que ano, vem. talvez, né, sabe lá quando. Mas ele também tem uma questão muito forte com a música. Fala sobre o autismo e o personagem que é. O Alari escreveu ele, Ecos do Silêncio. Eu sou essa pessoa, eu esqueço tudo. Mas, enfim, através da música que ele tenta cuidar do autismo do irmão, é a maneira que ele tenta se conectar. Então, todos os projetos que vieram um pouco depois, eles têm sempre essa questão com a música. E eu acho incrível, sabe? Acho muito massa. E é a maneira como eu também. Eu não gosto muito de dividir, sabe? Ah, se eu tivesse que escolher uma, detesto essa pergunta. Se eu tivesse que escolher uma, sabe? Uma carreira. Porque, enfim, eu não tenho que escolher. Eu gosto de levar as duas. Acho que uma agrega na outra. E é isso. Então, eu acho que você não vai conseguir me responder qual é a sua música favorita do Yonlu, né? Que fizeram essa pergunta aqui. Então, eu sou muito ruim nessas questões de ter que escolher alguma coisa. Mas antes da nossa conversa, eu estava escutando as músicas dele e começou a tocar Ricky, que é uma música que eu nem lembro. Claro que eu não lembro, mas não lembro se acabou entrando no filme. Mas é uma música que eu acho muito bonita dele. E, enfim, me leva para um lugar que é como se eu sentisse saudade de algo
que eu não lembro de ter vivido. E eu acho que essa música é cantada na voz dele, enfim, me traz isso. Rick. Agora, uma coisa, particularmente acerca do filme, né? Uma coisa que eu acho que é muito forte no filme, né? Como ele é franco em relação à questão do suicídio, né? O filme ele trata, mostra todo o processo e assim, para você, qual é a responsabilidade de ser o protagonista de um filme, né? De retratar um suicida e a responsabilidade com as pessoas que podem ter esse impulso e podem assim, estar por um fio, né? Assim como o Yun Lu teve, pô, assim, chegou naquele ponto e às vezes o que faz a diferença é um pequeno empurrão. Como é que você se sentiu em relação a isso? Eu senti uma responsabilidade no início, obviamente. Eu acho que o filme ele tem essa importância. Não acho que seja um filme sobre suicídio, mas falando do trabalho dele, da obra do Yonlu, né? Não tem como a gente esquecer dessa parte. Acho que tá tudo conectado. Mas eu sentia uma responsabilidade no início, é, durante o filme principalmente, né, no set de filmagens, eu acho que tinha essa rede de proteção por parte de todos da equipe. A gente sabia que estava lidando com um assunto bastante importante, sério. Então, isso tudo ficava o tempo todo nos meus pensamentos. Mas a gente nunca vai ter, Silvio, controle de como uma obra chega em alguém, né? Quando eu lanço uma música, para mim essa música pode me trazer algumas sensações, para você pode trazer outras completamente diferentes e assim por diante. Isso a gente nunca vai ter controle, né? Por mais que a gente tenha, que a gente esteja inclinado a produzir algo com certo objetivo. Então, enfim, o filme lançou, a gente teve muito feedback, muito, muito bonito, assim. Eu sigo recebendo até hoje, quando o filme passa, de pessoas que se identificaram com a história dele, se identificaram com, com a obra, com as músicas, com a poesia, e que aquele filme foi como um... Pausou, né? Deu uma pausinha aqui. E eu participei de vários debates com professores, é, com psicólogos, e era muito legal ver também é, pais assistindo, sabe? Muitos pais, assim, falando que aquele filme trouxe para eles um... fez eles acordarem ou verem as coisas de outra perspectiva, né? Então, é muito bonito, assim, como isso foi acontecendo e segue acontecendo. E eu acho que também tem uma grande vitória também um filme desses, falar sobre isso e ir para o cinema, né? A gente não vê com tanta frequência e acho que é muito, muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, né? Certo. Aliás, por falar nisso, eu estava aqui esquecendo, né? A gente tem que falar, né? Que o filme ele tá aí, né? Para quem quiser ver, tá disponível, né? Tá no NetNow, no YouTube, no Telecine Play, no Oi Play, no Google Play e iTunes, né? Hoje, quer dizer, só não assiste o Ion Lu quem não quer, né? Sim, sim, tá em todas as plataformas ainda. Certo. Agora, voltando aqui, você como é que foi? Você chegou a ter contato com os pais do Ion Lu, do Vinícius? Como é que isso chegou a acontecer? Como é que foi? Não, não, eu não tive contato. No início do processo, o Ike falou que isso não seria uma possibilidade e que ele ia me proporcionar o que fosse importante para a construção do personagem e tudo mais, né? Que foi isso que eu te falei do material, enfim, algumas coisas do HD dele.
Então eu fui até onde eu achava que eu podia, sabe? Porque tem uma questão também que é muito delicada, que é o lance da curiosidade, né? Que eu acho Sim. que a história dele causa. Enfim, algumas pessoas descobrem, vão pra internet, querem ler tudo, 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 tudo. E algumas pessoas acharam que o filme também traria novas informações, e essa nunca foi a proposta, né? O Ike sempre falou disso, que era a intenção do filme era contar com as informações que foram divulgadas na internet, né? Para não causar nenhum tipo de sensacionalismo, nem, enfim, uma glamorização do assunto. É, então, eu tinha muito fixo isso na minha cabeça, de entender até onde eu podia ir, sabe? Até onde era o Thales artista, que realmente estava tendo contato com aquele material do HD e tudo mais para construção, para entender o personagem, porque é isso, era inspirado numa história real e eu tinha essa responsabilidade também de, de fazer esse personagem de forma digna, né? De fazer jus ao que ele foi, enfim. E eu tinha esse radar na minha cabeça, sabe? De entender até onde era o artista e até a partir de que ponto seria curiosidade, sabe? De tentar entender essa história, de tentar alimentar. Então, eu achei essa decisão do Ike maravilhosa. Acho que foi bom e saudável para todos, né? Tanto para a família quanto para a equipe. E, e é isso. Eu tive contato até uma parte no material e a partir de um determinado momento comecei a criar e o Ike falou: olha, é isso. A partir de agora é você que vai começar a preencher essas lacunas que faltam, sabe? É. Porque é uma coisa muito humana, né? Você ter essa curiosidade, né, diante de uma história como essa, né? De você fica pensando, né, o que teria acontecido, o que teria passado pela cabeça do Ion Lu. Você mesmo se via, assim, às vezes, tendo vontade de assim, perguntar, se eu pudesse perguntar para ele alguma coisa, o que eu perguntaria? Te passava esse tipo de pensamento, assim, pô, gostaria de perguntar alguma coisa para ele, se fosse magicamente possível. Olha, eu acho que eu gostaria de ter esse poder de voltar no tempo e de enfim, ter essa conversa que nunca existiu, né? De alguém realmente, enfim, mostrando para ele que as coisas que ele sentia são questões que qualquer adolescente sente e, e que isso, enfim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e isso vai se transformando na gente. E algumas coisas que a gente acha que são os nossos grandes defeitos, isso acaba tornando a gente único. E aí, quando você entende, quando essa chave vira e você começa a usar isso de maneira potente, isso pode ser muito, muito bonito, muito incrível. E eu acho que é o diferencial, né, de cada um. Então, eu tinha um pouco, durante o filme, às vezes eu tinha esse lance de ficar chateado muito, sabe? Poxa, eu acho que nós dois seríamos amigos, a gente tinha umas referências muito, né, tudo isso que a gente falou de referências parecidas e tudo mais. Mas é isso, eu sinto essa angústia de a conversa que nunca existiu, sabe? E foi o que me deixou muito atento também para as relações que eu tenho com os meus amigos, de como a gente pode fazer no nosso próprio âmbito, né, nos nossos ciclos, de aprofundar e, e de estar perto dos amigos quando eles, enfim, na alegria e na tristeza, né? Certo. E você imagina assim que tipo de música ele estaria fazendo hoje? Nossa, eu acho que ele estaria tirando onda, sabe? Eu acho que se ele já produzia esse tipo de material com a idade que ele tinha, não que eu ache, eu fico falando isso da idade, mas não é que meu Deus, ninguém, né? Porque ele tinha 16 anos, ele não podia, acho que não é nada disso. Mas eu acho que o pouco tempo de vida que ele teve, a velocidade que ele conseguiu transmitir tudo como ele transmitia, sabe?
Porque eu acho que quando a gente é novo, a gente acaba expressando algumas coisas e, enfim, quando passa o tempo, a gente fala, putz, poderia ter feito diferente, ou não consegui expressar mesmo, é, não chegou nem 20% do que eu queria. E eu não sei, eu tenho a impressão de que ele meio que era batata, sabe, no que ele queria transmitir. Então eu acho que ele estaria tirando onda, ainda mais com toda essa possibilidade que a internet com os computadores estão proporcionando. Certo. E, assim, você falou do feedback, né, que o filme teve. Como é que tem sido, assim, eu imagino que é um filme que tem um longo caminho, né, um filme que ainda vai ressoar bastante. Que tipo de feedback você recebe até hoje dele? Eu recebo muita mensagem bastante pessoal. É interessante que nunca é uma mensagem, olha, adorei o filme, obrigado, achei o filme muito bom, ou me tocou. Não, nunca é algo breve, assim. As pessoas, elas sempre se abrem. E eu acho muito curioso que o filme tenha criado essa porta. E eu acho que é um dos grandes pontos positivos que o trabalho foi realizado, sabe? Da maneira que tinha que ser, porque, pô, a pessoa tá ali assistindo o filme, aí aquilo ali toca ela de alguma maneira. Aí ela vai buscar mais sobre o filme, ela vai buscar sobre o ator, aí ela decide escrever pro ator do filme e abrir um pouco da vida dela e contar como aquilo bateu. Pô, é um trabalho, sabe? Então, acho muito bonito, assim. Tento responder a maioria que eu recebo e, e tem também muitas mensagens de gente de fora, que eu acho que é o grande barato também do filme ser bilíngue, né? Tem muitas cenas em inglês, português, então isso facilita o intercâmbio do filme, né? É engraçado, né, que ele de casa, né, mesmo dentro de casa, né, ele conseguiu a internet possibilitou ele uma projeção internacional, né? É uma dessas coisas da internet, né? Até assim, né, sem dar spoiler, né? Assim, a própria morte dele teve uma projeção internacional, né? Teve, é triste que isso tenha acontecido depois, né? É, porque eu não tenho dúvidas de que se ele tivesse vivo e ainda produzindo, o trabalho dele teria ganho um mundo, sabe? Ou não, o que é também a grande ironia, né? A gente tem um pouco isso na nossa cultura de reconhecer ou de valorizar alguns talentos só depois que eles se vão. E eu acho que isso é uma chave que a gente precisa virar, sabe? Aproveitar enquanto esses artistas estão aqui, né, produzindo. É aquela história, né, do flores em vida, né? Você não precisa. Mas parece ser uma coisa muito, assim, especialmente no rock brasileiro, né? Assim, você vê figuras como o Renato Russo e o próprio Raul Seixas, né? Que ficaram muito maiores depois da morte, né? Eu acho que tem uma certa inevitabilidade, assim, né? Principalmente da música que tem a música que tem permanência, né? Ela acaba tendendo a tornar as pessoas que a fizeram maiores, né, do que quando elas eram vivas, né? Pois é, eu acho que sim, concordo. E por isso que eu acho que os veículos, eles têm que. Eu sempre bato nessa tecla, assim. Eles têm que valorizar a galera independente, os artistas novos. Porque é muito fácil você fazer uma matéria com alguém que já tá na mídia, sabe? Alguém que já é famoso e que todo mundo já conhece, né? Eu acho que o lance é você dar espaço para quem tá batalhando por esse espaço, né? Produzindo coisas, é, às vezes sem recurso nenhum. Então, é isso, é valorizar nossos artistas, nossa cultura enquanto eles estão aqui. E é isso, e dar espaço, né? Dar espaço para essa galera nova. Mas como você mesmo falou, né, a internet tem meio essa faca de dois gumes, né? Por um lado, ela propicia o acesso, né? Você pode, como o Ion Lu, chegar ao mundo com a internet, mas ao mesmo tempo
é tanta gente, né, que a concorrência já te deixa ali. Assim, é tanta gente que para tua voz sobressair fica cada vez mais difícil, né? Total. E... Mas eu sinto que tem esse caminho que está acontecendo naturalmente, sabe? Eu acho que as pessoas estão entendendo mais. Tem muito artista que tem um certo algo que impede esse artista de divulgar outros artistas, sabe? É como se, meu Deus, eu não posso divulgar outros artistas, eu tenho que usar a minha ferramenta só para divulgar meu trabalho. E se você for parar para pensar, isso é meio que uma bobagem, sabe? Ninguém é público de uma coisa só, né? A gente está consumindo, eu consumo muitos e muitos artistas. E ao mesmo tempo que eu sou fã do trabalho do Tom York, eu sou fã do trabalho da Billie Eilish e sou fã do trabalho do Silva, do Rubel, enfim, né? O público é isso. A gente consome muita coisa. Então eu acho que essas coisas estão acontecendo naturalmente, sabe? Eu acho que a gente tem que se apoiar. Os artistas também têm que se apoiar mais. É, eu sempre que recebo, eu conheci o trabalho de uma menina de Curitiba que me enviou, chama Vivian, há uns anos atrás. Um trabalho muito, muito lindo, sabe? Então eu acho que o lance é esse, da gente se ajudar a divulgar e fazer essa máquina girar, sabe, na cena. Certo. E como é que é o teu trabalho, a tua batalha dentro desse cenário? O que você vê assim de coisas boas, de coisas ruins? Qual é qual é o peso, né, que tem para você ser um artista de música brasileira? É, eu acho que tem as dores e delícias. Tem muitos questionamentos sobre por que eu componho em inglês, né? E, e eu sempre respondo que sempre foi uma questão muito natural, que começou a acontecer para mim. E eu acho que a gente tem público sim, né? A gente consome um monte de música de artistas de fora. Eu acho que isso, enfim, é uma bobagem. Então, eu sinto que tem às vezes um preconceito, né, em cantar música em inglês. Eu sinto que às vezes também tem uma certa. As pessoas ficam um pé atrás quando. Mas você é ator ou você é músico? Você não pode ser as duas coisas, sabe? Hum. Então, eu acho que venho já há alguns anos tentando ir quebrando isso, sabe? Porque para mim não tem divisória. E. Enfim, tem coisas. A gente encontra muita gente legal no meio, sabe? Muitos jornalistas que realmente estão afim de fazer com que o som chegue mais gente. Às vezes não. Festivais, é muito difícil também tocar em festival no Brasil. Né, tem uma certa panelinha, os line-ups são sempre meio que os mesmos, assim. Às vezes eu tenho uma impressão, eu vejo um festival e falo, esse festival já não aconteceu mês passado? E é praticamente o mesmo festival com um nome diferente. Então, enfim, tem coisas que eu acho que a gente ainda vai começar a mudar, sabe? É preciso mudar, né? Porque senão a gente sempre vai ficar consumindo as mesmas coisas, né? Certo. E uma coisa, né, voltando à temática do cinema, né, me parece assim muito que o cinema brasileiro, né, de uns 10 anos para cá, veio descobrindo a música, né, e os grandes músicos do Brasil como material dramático para você fazer filmes, né, histórias que não haviam sido contadas. A gente pode falar, sei lá, desde o somos tão jovens, a história do Renato Russo, as várias cinebiografias, né, que foram feitas nos últimos 10 anos, né, de Raul Seixas aliás, Raul ainda não foi feito com acho que ainda está para sair o filme de ficção, mas Elis, Tim Maia. O que você acha da música como material
dramático, fonte de boas histórias para o cinema? Eu acho que é um prato cheio. Eu acho que alguns acertam, outros não, né? É isso, música desperta muita coisa, né, Silvio? E, em vários patamares, assim. Eu acho que a música ela é muito rica nisso, porque além da história do artista, tem também a história da música, né? Tem o que está sendo cantado barra contado. E isso, pô, abre dá margem para muita coisa. E eu acho que também tem acontecido, eu acho que é uma cultura meio que nossa, é como se a gente tivesse descoberto o lance da biografia, né? Porque não para só na música, né? Tem as personalidades, né? Tem, enfim, o filme Chacrinha, Hebe, e aí segue por aí. Eu acho que é um lugar que o cinema encontrou, acho muito, tem umas personalidades, artistas que são muito interessantes, que tem uma história muito massa, que é legal ver ganhar a telona, sabe? E você conhecer mais do artista, porque a gente conhece muito pouco, né? A gente conhece muito pouco sobre as pessoas. Então é legal que o filme tem esse mergulho. Enfim, acho muito massa. Tem alguma cinebiografia de algum músico brasileiro que você ainda acha que precisa ser feita urgentemente? Alguma que você gostaria de assistir que não foi feita ainda? Rita Lee não teve, né? Essa seria uma grande. Eu acho a Rita Lee muito massa. Acho uma puta artista, assim. Eu li o livro dela e eu lembro que o livro me transportava para uns lugares. Ela tem uma escrita com muito humor, né? E eu fiquei muito afim de ver esse filme. Muito afim mesmo, assim. Certo. Seria incrível. Agora, uma coisa para você. Como é depois, passado o filme, né? Estabelecer os limites do que é o Thales e o que é o Yonlu. Uma vez você diz que várias pessoas procuram você para falar sobre o filme, para falar dessa experiência. Como tem sido hoje para separar essas duas pessoas? Eu sinto que as pessoas têm dificuldade, né? É, o que ao mesmo tempo eu acho que tem uma beleza nisso. Sei lá, quando alguns anos atrás isso acontecia bastante com novela, né? Alguns personagens, as pessoas, enfim, tem muitos amigos atores que contam que na rua às vezes as pessoas chamavam pelo nome de personagem ou que algumas pessoas queriam bater nos vilões. Eu acho que eu acho que tem uma certa beleza nisso, né? Claro, dependendo do nível da coisa, mas algumas pessoas têm dificuldade, me procuram às vezes achando que eu sou Yonlu e, e para mim eu acho que quando o filme foi lançado eu tive que entender um pouco isso e né, como me posicionar em relação a isso. Acho que as pessoas foram entendendo, as pessoas que foram chegando depois, né, por causa do filme. E mas eu sinto que tudo isso é uma certa carência de diálogo. E eu falo isso numa questão da maneira mais carinhosa, sabe? Eu acho que quando eu te digo que eu recebo essas mensagens grandes de pessoas abrindo, é quando eu percebo que como falta diálogo, sabe? Nessa sociedade que a gente está vivendo, nesse mundo doido, as pessoas elas só querem ser ouvidas, né, no final das contas. E E eu acho que também essa questão tabu da depressão. Esses dias eu li uma coisa muito interessante que fala sobre a tristeza e a depressão, que são duas coisas diferentes, né? A depressão é Sim. uma doença e tristeza é um sentimento. E todo mundo fica triste. E algumas pessoas elas têm essa questão também de quando elas se sentem tristes, elas já acham que elas estão que é depressão, que elas estão depressivas. E eu acho que tem essa urgência em tentar colocar um nome para a coisa, sabe? Porque no momento que você diz que é depressão, ufa, agora eu sei por que eu estava sentindo aquela tristeza. Mas às vezes não, às vezes é tristeza
e faz parte da vida. É o nosso divertidamente, né? Que são as nossas vários sentimentos. Então, enfim, a depressão é uma coisa muito séria, né? É um assunto muito sério que eu sinto que às vezes é meio banalizado. Foi uma doença que durante muito tempo não era diagnosticada, né? Sim, e eu acho que também hoje em dia está cada vez mais difícil de diagnosticar, né? Porque a gente está vivendo num mundo, pensa, no contexto de hoje, né? No Brasil de hoje. Não tem como você ficar feliz com tudo isso que está acontecendo, né? A gente está vivendo uma pandemia, tem esse contexto louco político, social, esse caos, esse fascismo que né, ele tenta surgir e aí o racismo cada vez mais forte. Isso tudo deixa a gente muito angustiado, né? É por isso que as pessoas têm falado cada vez mais sobre saúde mental. Mas eu acho que é importante a gente conversar mais, ter essas trocas, o diálogo, afeto, empatia, se colocar no lugar do outro, conversar com amigos, família, procurar ajuda, sabe? Eu acho enfim, a gente precisa falar mais sobre isso e acho que a gente está falando. E é falar da maneira certa, né? É esse o lance. Sim. Por falar em conversa, veio uma pergunta boa aqui. Que Manda. artista você chamaria para tomar um café? Eu acho que eu chamaria. Eu sou ruim nessas coisas de escolher um só, né? Mas Pode ser eu mais acho, de um. eu acho que gostaria de um café com três pessoas: Hum. Tom York, Marina Abramovic e Rita Lee. Eu acho que seria um café incrível. E assim, com cada um você teria uma conversa, imagino, completamente diferente da outra, né? Pô, completamente diferente, né? São artistas que vêm de lugares completamente diferentes e atuam em áreas diferentes. Eu acho que seria uma conversa loucamente deliciosa. No caso da Marina Abramovic, era capaz de você nem conversar, né? Só ficar olhando para ela, como ela É, fazia nas performances. poderia ser uma performance nossa, que já seria maravilhoso, né? Um de frente pro outro, sem falar nada. É, pois é. Bom, eu acho que aqui a gente conversou bastante aqui. Eu, particularmente, eu Foi acho que eu ótimo. esgotei aqui as minhas perguntas. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre o que eu possa ter deixado escapar, o que possa ter faltado de pergunta aqui. Olha, não sei, será que a gente abre para o pessoal que está aí, de repente? Se alguém tiver uma pergunta interessante que a gente não tenha falado sobre, né? Eu acho que sim, a gente pode. Eu não sei como é que funciona aqui a. Eu tenho dado uma olhada aqui nas perguntas. Um web café, a gente podia. Vamos ver se veio alguma coisa a mais aqui. Bom, veio uma pergunta aqui, sim. É, você está falando de novela, né? E você teve um papel marcante. Muita gente lembra de você como o filho do Félix, né? Da novela. Qual a tua relação hoje com esse trabalho que você fez no, se eu não me engano, qual foi a. Eu esqueci o nome da novela agora, mas queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Olha, foi uma experiência. Foi tipo. Eu sempre. Foi tipo se jogar de um. Asa Delta não, porque Asa Delta eu acho que é mais tranquilinho. Eu acho que foi paraquedas mesmo, sabe? Foi maravilhoso. Eu caí lá naquele núcleo só com atores incríveis, né? E que tinham uma experiência já de anos.
e que eu cresci assistindo. Foi maravilhoso. No início foi um pouco assustador, mas um assustador bom. Eu sabia que ali eu tinha, né, tinha essa pressão e eu estudava muito meu texto. Eu falava assim, pelo amor de Deus, eu não quero que parem a cena por mim, não quero que, se alguém for errar, não quero que seja eu. Mas aí depois, com o tempo, eu fui me sentindo muito à vontade e, enfim, fiz boas amizades e foi um trabalho muito legal, assim. Esses dias estavam falando de uma possibilidade que talvez reprisasse agora, né, por conta eles pararam Da de... pandemia, né? Por causa da pandemia, eles pararam de filmar a novela que tava no ar. E tinha esse boato de que talvez eles reprisassem. E, e aí foi quando eu comecei a lembrar, assim, foi tipo um grande flashback. E eu comecei até a procurar algumas cenas. Eu acho que foi um trabalho massa, sabe? Foi interessante. Legal. Bom, eu estou sendo avisado aqui pelo Instagram de que a gente tem 47 segundos para acabar. Então, queria me despedir de você, agradecer muito aí, Thales, pela conversa, que foi muito legal. Valeu, obrigado a você, Silvio. Foi massa o papo. E todo mundo vendo Ion Luke, tá nas plataformas. Vamos lá assistir um grande filme. Isso aí, então em Todo todas mundo aquelas lá, lá. só não vê quem não quer. Isso aí. Valeu, Grande Silvio. abraço. Obrigado. Valeu, Valeu, Thales. Um gente. abraço.